a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Está no ar o episódio, não sei o número, na realidade, mas olá, você que nos ouve. A gente mudou a entrada e acho que é o episódio 113. Mas enfim, o que importa é que estamos aqui, né? Eu sou a Agatha Máximo, serei sua host, no momento um pouco descredibilizada por não saber o número do episódio para hoje. Mas tudo bem. Lembrando que esse podcast está disponível na Aurelo, no Spotify, no iTunes, no Cashbox e demais agregadores. Lembrando que na Aurelo você consegue assinar o nosso plano e ouvir os podcasts exclusivos que vão sair a partir de agosto. São 3 séries limitadas e também os textos que têm saído semanalmente sobre WNBA e NBA. Mas vem muito mais coisa por aí. E também nos sigam nas plataformas do NBA das Minas, @NBA das Minas no Twitter e @NBA das Minas pode no Instagram. Também não se esqueçam de utilizar nossos cupons de desconto, né? Já que tem desconto, vamos aproveitar. NBA das Minas, tudo junto, tanto na Monza Imports quanto na Wodsey, para garantir um baita desconto na sua camiseta, na sua jersey, naquilo que você preferir. E por último, mas jamais menos importante, também tem cupom NBA das Minas na KTO. Por lá você ganha 20% de bônus no valor do primeiro depósito. Tá? A NBA acabou, estamos numa intertemporada, mas temos WNBA rolando, pegando fogo e muitos outros esportes para você faturar uma graninha extra. Então fica de olho também nas nossas redes sociais que tem muita aposta por ali. E está de volta ela! A gente voltou de fato, né, Drica? Uma boa tarde para você. Queria primeiro perguntar como se sente gravando no fuso horário decente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Que coisa linda, né? Gravar assim, meio da tarde, final da tarde, começo da noite e não de madrugada praticamente, né? Olha, eu fiquei extremamente feliz quando você voltou para o lado de cá do oceano, porque as coisas ficaram mais fáceis, né? E só reforçando, né, Agatha? Reforçando aí o seu convite, seu aviso. Quem ainda não é apoiador do NBA das Minas na Aurelo, o faça o mais rápido possível, porque a partir de agosto a gente vai ter muito mais do que a gente já está tendo lá, né? Então, quem gosta de ler tem texto, quem gosta de ouvir vai ter podcast especial. Então, não perca tempo, assine aurelo.cc/NBA das Minas, porque vem muita coisa, colaboradores inclusive, né, Agatha? Pois tem é. coisas produzidas por nós e por amigos, então estejam atentos. Pois é, e mais do que isso, o Aurelo é bom, Drica, porque você consegue baixar o aplicativo, né? Então, Exato. você baixa no celular, dá o play e vai seguir sua vida. Não precisa abrir aba na internet, né? Não precisa de nada disso. Por lá você ouve os episódios que já saem toda semana, lê os textos e ouve os exclusivos. É uma coisa de louco, Drica. É uma coisa de louco. Tudo num lugar só, né? Se eu fosse você, eu já teria me inscrito também. É verdade. E assim, né, Agatha? Somos humildes aqui, né? Todas trabalhadoras, sabedoras de como cada real é importante. Então tem apoio lá, num precinho camarada, que 2 cervejinhas paga. Então, assim, bora lá, né? É isso. Mas vamos ao tema de hoje. Hoje é um tema muito importante. Trouxemos um convidado, inclusive, para falar um pouco desse tema que aparecerá já. Deixamos aqui no ar para vocês enquanto isso. E o nosso tema hoje é Greg Popovich, né? A gente decidiu falar sobre o jovem velho treinador, a lenda do San Antonio Spurs. Para muitos, o melhor técnico da história da NBA. Líder de uma geração muito vitoriosa, da geração mais vitoriosa desse século, né? Inclusive. E, enfim... É a cara da franquia, da organização.
E mais do que isso, né? É um mentor para muita gente dentro da liga. Hoje o Greg Popovich, a gente traçou aí uma árvore genealógica praticamente do homem. Pois é, porque ele impactou todo mundo. Não só o jogo dentro da quadra, mas a forma como ele é visto, pensado e administrado. Então hoje a gente vai falar disso, né, Drica? Do homem. Exato, né? Só agradecer a Greg Popovich, né? Que me deu o Emil Doka, inclusive. Meu Deus, não tenho palavras para agradecer. É como você disse, né, Agatha? É uma árvore genealógica. Ela tem, assim, uns galhos para tudo que é lado, né? Porque é na NBA, é na WNBA, é jogador, é treinador, é front office, é absolutamente tudo que se possa imaginar na NBA. O Greg Popovich já meteu o seu dedinho, assim, né? E a gente até brincava antes que quem quiser ser vencedor ou ser muito bom naquilo que faz, seja jogador, seja treinador, seja assistente, seja general manager, seja lá o que for, ter passado por San Antonio e pelas mãos do Popovich já é um bom começo, né, Agatha? Mas antes de a gente falar de todo mundo que passou por lá, de todo mundo fica meio impossível, né? Mas de boa parte das pessoas que passaram por lá, acho que é interessante a gente falar um pouquinho de como tudo começou, né, Agatha? Você, assim, de bate-pronto, você sabe a idade do Popovich, que ano ele nasceu? Nossa. Tem muitos anos. O homem é antigo, né? O homem é antigo. Os cabelinhos brancos não deixam 80, mentir. Tá beirando os 80? Janeiro de 1949, Agatha. Faça suas contas. Olha aí, ó. Ele nasceu em East Chicago, né, em Indiana. E assim, né, a gente tem muitos treinadores na NBA que foram jogadores e muitos jogadores que passaram pela mão do Popovich que serão treinadores um dia e que são, né, como o Emil Doka, por exemplo. Mas o Popovich não chegou a jogar. A Agatha ali até tentou, né? Ele tentou. Ele serviu a Força Americana lá atrás, né? Muitos anos atrás. Ele acabou sendo chamado, inclusive, para treinar com o time dos Estados Unidos para as Olimpíadas de 72, quando ele ainda era da Força Aérea Americana, mas não foi integrado ao elenco. Isso em 72, gente. A gente tá falando de muito tempo atrás, quando não éramos nem imaginados de ser nascidos aqui no NBA das Minas, ninguém de nós. Em 73, ou seja, um ano depois, ele voltou. Aí ele voltou como assistente técnico. E aí, né, gente, aí a gente vai traçar aí o que aconteceu a partir daí. Em 79, ele começou de fato a ser treinador no Pomona Pitzer, que era um time que disputava a terceira divisão da NCAA. E aí começaram os primeiros passos de Greg Popovich aí como treinador, como mentor, né, Agatha? E em 87 o sonho da NBA começou, e eu diria que o sonho da NBA começou para ele, e as coisas começaram a mudar na NBA, né, Agatha? Porque o homem mudou muita coisa. Eu vou fazer uma pausa aqui para você me falar qual que é o teu sentimento sabendo que o Popovich não jogou. Ele até tentou, mas ele não jogou, e ainda assim ele é um dos mentores de jogadores, treinadores, e enfim. Eu acho que é muito relativo essa parte, né? Tem gente que sente que pra se viver do basquete, pra comentar basquete, você precisa jogar, mas eu não acho que você precisa necessariamente jogar. Eu acredito que a gente necessite ter uma visão interna, né? Mais do que tudo, não necessariamente batendo a bola dentro da quadra, mas na convivência com os jogadores, na convivência com a organização. E para ser um treinador, de fato, você precisa entender isso, né? Mais do que entender o jogo jogado, você precisa entender de pessoas, né? Exato. Porque você pode ser uma excelente mente do basquete, mas se você não sabe controlar pessoas, porque o basquete não é jogado com máquinas, não adianta em nada. Então, eu acho que esse é o grande trunfo do Popovich como ser humano, né? A forma como ele consegue a confiança dos seus jogadores, a credibilidade que ele tem dentro e fora de quadra. E acabou que, assim, a experiência como jogador não foi tão necessária para um homem que tinha todo o resto, né? Exato. Formar pessoas, né? Jogadores e pessoas, não só a questão, embora a questão tática, técnica do Popovich, né, seja, como a Agatha disse no começo aqui do podcast, muita gente considera ele o maior técnico de todos os tempos aí da NBA, e a gente tá falando do técnico com mais vitórias, né, da história da NBA. Essa questão de
formar pessoas, né? Ele vai além de dentro da quadra, né? E por isso ele tem o respeito de absolutamente todo mundo na NBA, quem trabalhou com ele e quem não trabalhou diretamente com ele também, né, Agatha? E em 87, então, começou aí. O Greg Popovich, ele foi convidado para ser assistente do Brown lá no San Antonio Spurs até 92. Só que naquele ano de 92, tudo se desfez por ali. O staff acabou sendo demitido e o Popovich foi ser assistente no Warriors. E Agatha, ele foi ser assistente do cara que ele ultrapassou em número de vitórias na NBA. Ele foi ser assistente do Don Nelson no Warriors, mas durou muito pouco tempo. Em 94 ele já voltou para o San Antonio Spurs, mas voltou como General Manager e vice-presidente de operações naquele ano. Aí ele fez algumas mudanças ali no time já, né? Começou a mexer aí no elenco do time e foi começar a ser treinador na temporada de 96 e 97. Ele mesmo demitiu o Bob Hill e assumiu ele mesmo o cargo, que foi um ano meio difícil aí para San Antonio, com uma questão de lesões e tudo mais. Não vinha de uma boa fase, venceu apenas 20 jogos, ficou com a primeira escolha do draft. E Agatha, quem foi essa primeira escolha do draft? Tim Duncan. Ele, né? Oh. E aí, minha gente, aí começou absolutamente a história, né, de San Antonio Spurs e de Greg Popovich. Lembrando que, né, o Popovich foi lá assistente do Don Nelson por muito pouco tempo e superou justamente ele nesse ano, em março desse ano, em número de vitórias da NBA, se tornando o treinador com mais vitórias na história da NBA. E o Popovich também é o primeiro técnico a atingir a marca de 2.000 jogos com o mesmo time. É basicamente, né, Agatha, a gente fala muito que tem jogadores de um time só. O Popovich é um treinador de um time só, né? Exato. É um homem que se entrelaça com a história do time, né? É muito difícil falar de San Antonio Spurs sem falar de Greg Popovich, e é praticamente impossível falar de Greg Popovich sem falar do San Antonio Spurs. São aquelas histórias em que você não consegue desvencilhar uma coisa da outra, tal qual Stephen Curry e Golden State Warriors, né? Eles estão ligados, é um elo que não se separa mais. E é óbvio que o Popovich vai se aposentar no Spurs, vai terminar sua carreira ali. Enfim, vai ser lembrado como deve, como, enfim, o homem que tornou essa franquia realidade, né? Exato, né? E draftou lá o Tim Duncan e as coisas começaram, né, Agatha? Como você disse, o Popovich e o Spurs, eu acho que a história do Popovich e do Spurs, ela é fundida, basicamente, e a de muita gente é fundida com eles, né? Tim Duncan, Tony Parker, Ginobili, enfim, são jogadores, são histórias que foram moldadas pelo Popovich, né? E aí a gente tem aí um treinador que venceu 5 títulos da NBA, que foi eleito o melhor treinador em 3 oportunidades, e para mim poderia até ser eleito mais vezes, que tem aí conexões que a gente, quando acompanha a NBA, né, e não sabe da história do Popovich, mas não necessariamente tão a fundo, a gente sequer imagina, né, Agatha, que é muita gente, né? A gente tava lendo uma matéria da gringa que diz que é uma teia de aranha, e é basicamente isso. É uma teia de aranha que o Popovich começou a tricotar lá atrás, e hoje a gente tem aí mais de 200 jogadores que passaram pela mão dele, mais de 15 treinadores, WNBA, inclusive, né? A gente tem aí a Becky Hammon, que era até pouquíssimo tempo atrás assistente dele. Então, assim, são jogadores e treinadores e assistentes e general managers que se formaram numa cultura de um cara que, como você disse, Agatha, não necessariamente precisava ter jogado com a bola nas mãos dentro de quadra para entender que o basquete é feito por pessoas, por jogadores, sim, mas jogadores que são pessoas e que valores precisam ser colocados dentro de quadra e não ser dissociados quando você está fora dela, para que você se torne um jogador, um ser humano, um atleta de fato, e que a partir disso você consiga construir uma história vencedora.
Pois é, Drica. E tem muitos fatores que tornam essa franquia e essa trajetória a partir aí de 97, né, com o draft do Duncan, memoráveis. Dá um pequeno spoiler aqui de uma série exclusiva que a gente vai ter. A gente vai falar de algumas dinastias, né? Não vai ter como... Spoiler. Tá aí o spoiler, né? E não tem como a gente Pra dar um gostinho, né? Pra dar um Exato. gostinho para as pessoas irem lá e se tornarem apoiadoras. Exatamente. Não tem como a gente não falar que o Spurs não é uma dinastia, né? E não vem sendo. É óbvio que é muito diferente quando a gente olha o Magic dos anos 80, o próprio Celtics, o Bulls, nesses títulos seguidos, né? Mas o que o Spurs fez foi muito diferente e muito singular também, coisa que nenhum desses outros times fizeram, né? Desde a contratação do Duncan em 97 até agora em 2020, os Spurs apareceram em todas as pós-temporadas e conseguiram vencer pelo menos 50 jogos aí da temporada regular, né? Até pelo menos 2012, mais de 50 jogos. Depois disso, o time ainda foi campeão, né? Foi campeão com o Kawhi Leonard e, enfim, tinha muitas outras peças importantes. E agora entra num rebuild muito interessante. Já a gente fala dessa parte. Mas é um time muito singular, é uma longevidade que é praticamente impossível de se ver acontecer sendo reproduzido em outro time. Não existe, né? E durante esse período aí, de 97 pra cá, foram 5 anéis. Poucos times fizeram isso num período aí de 20 e 25 anos. Fazendo umas contas rápidas que podem estar totalmente erradas, né, Tri? A nossa fama não é boa com contas, né? Eles entendem. Levando em consideração aqui a mente de humanas da pessoa. E um outro fator que é muito interessante é a forma como o Spurs, com perdão da palavra, né? Vamos entender o contexto aqui do que eu tô falando. Popularizou e tornou mais comum a gente ver estrangeiros tendo um papel de protagonismo na liga, né? E nos times. O Tim Duncan, ele não é americano, né? Ele não nasceu nos Estados Unidos, ele se naturalizou e tudo mais. Mas quando a gente olha para o Big Three, né? Que fez muito sentido durante os tempos áureos do Spurs, a gente tinha Manu Ginobili, Tony Parker, que são estrangeiros, né? Manu Ginobili, argentino, gigantesco, né? Não tem nem explicação do que falar do homem. Tony Parker, francês. E tiveram outros talentos também. O próprio Thiago Splitter no Spurs deu muito certo. Outros franceses. O Patty Mills, que veio da Austrália. Foi um time que, naquele início ali, começou a mostrar como lapidar esses jogadores de fora podia fazer muito sentido, né? Os jogadores, o Manu Ginobili, o Tony Parker, eles não foram pegos ali em cima, né? Na loteria. Tem jogador de segunda rodada nessa conversa. Então, o Spurs começou a mostrar pro resto dos times como os estrangeiros tinham um grande potencial. E hoje a gente vê, né? O que aconteceu com a liga. Os últimos 3 MVPs... 4, né? Os últimos 4 MVPs são estrangeiros, uma dominação de fora dos Estados Unidos que tem sido crescente e foi muito impulsionada também por esse Spurs. E aí a gente entra naquilo que a gente falava ali atrás, né? Que é entender que o basquete é mais, né? Eu acho que, ok, hoje a gente tá muito acostumado a ter estrangeiros no topo, né? A gente tem, como você disse aí, os MVPs e Jokic, Antetokounmpo, Embiid, enfim, uma série de jogadores não nascidos nos Estados Unidos como referências e conquistando muita coisa, mas não era assim, né? Até pouco tempo atrás, né? Se a gente for fazer ter um olhar histórico, mesmo quando o Spurs começou a vencer, começou a sua dinastia, 97 não é tanto tempo assim. Gente, eu tô ficando velha, 97 é bastante tempo, mas no contexto histórico isso não é muito tempo. Foi o ano que eu nasci, Drica. Meu Deus do céu. Porra. Mas historicamente, eu vou reforçar, não é muito tempo quando você olha pra uma liga que tem 75 anos, né? A Agatha tem aí 20 e pouquinhos. Então, é importante esse olhar do Popovich, né? Para entender o basquete
fora dessa caixinha que a NBA estava acostumada e transformar esses jogadores, como você disse, né, Agatha, eles não chegaram lá em cima, né? Ele de fato lapidou e transformou esses jogadores em lendas que têm suas camisas aposentadas, que fizeram parte de uma dinastia, que deram todos esses títulos para San Antonio e que marcaram o seu nome não só na franquia San Antonio Spurs, mas na NBA, né? Nenhum ser humano, a não ser os jovens, muito jovens, e que são imediatistas e que não gostam realmente de entender a história e de olhar para trás, né, de entender como as coisas chegaram até aqui, tirando essa parcela, não há ser humano que goste de basquete que não olhe para esse Spurs e encha os olhos. O nosso convidado mesmo, né, ele se emociona, mas não precisa ser torcedor do Spurs. Você gosta de basquete, você gosta de NBA e você se emociona com o legado de Greg Popovich e do Spurs, né? Porque, como a gente falou, as histórias, elas estão, de fato, entrelaçadas, emaranhadas. E quando a gente fala de legado, né, Agatha, a gente tem inúmeros, gente. São muitas pessoas, você que está nos ouvindo, que sei lá, que é torcedor do Bucks, você que é Celta, você que é torcedor do OKC, tem a mão de Greg Popovich nas suas franquias. Dos outros 29 treinadores atuais da NBA, 6 trabalharam diretamente com Popovich como assistente. Mike Budenholzer, James Borrego. Como jogador, Steve Kerr, Monty Williams e Doc Rivers, ou ambos, como Ime Udoka. Outros 5, Alvin Gentry, Taylor Jenkins, Willie Green, Jamal Mosley e Mike Malone, podem traçar sua linhagem de treinadores de volta a Popovich em uma etapa, tendo passado pelo menos uma temporada como assistente de um treinador que anteriormente trabalhou ou jogou para Popovich. E também dá para considerar o Quinn Snyder, que treinou com um afiliado do Spurs na D-League, treinou com Austin Torres por 4 anos como parte dessa segunda onda de crescimento do Popovich. E ele essa onda de crescimento já existe há tempo suficiente para a gente ver uma terceira fase, né? Chris Finch, por exemplo, o atual treinador do Timberwolves, e Wes Unseld, atual treinador do Wizards, trabalharam como assistentes de Mike Malone no Nuggets. Malone passou 4 anos como assistente de Mike Brown no Cavaliers, depois que Brown passou 3 anos como assistente do Popovich. E o Tom Thibodeau trabalhou com Doc Rivers, que jogou para o Popovich. E o crescimento não funciona apenas dessa maneira direta de treinador para assistente. Dos 13 treinadores atuais sem vínculo direto com Popovich, quando surgiram como assistentes, mais 4, Mike Daigneault, Nate McMillan, Steve Nash e Ty Lue, têm um ex-assistente de Popovich como assistente em sua equipe atual. E a árvore do Popovich também abrange outras ligas, né? Como, por exemplo, a ex-assistente Beck Hammon, que acabou de assumir o cargo de treinadora do Las Vegas Aces da WNBA. E como um bom fã do Spurs, né? Nós trouxemos o Camilo Pinheiro Machado, jornalista esportivo e a voz do ótimo Ponte Aérea, para falar um pouquinho mais da trajetória do Popovich e, mais do que isso, né? O legado no presente que ele já constrói na liga. Dividindo em 3 gerações, né, Camilo? Pegando essa primeira geração com Kerr, Budenholzer, James Borrego, Doc Rivers, uma segunda geração com Monty Williams e Udoka, e a terceira geração um pouco mais longe, né, como eu mencionei. Queria saber qual dessas aí é a sua favorita. Se você gosta do pessoal que já tá mais um tempo no comando, ou da galera nova que tá chegando. Oi, primeiro eu queria agradecer o convite aqui, fiquei super feliz de falar de Greg Popovich e sua extensa árvore genealógica, né, citada aí, dita por você, descrita por você, Agatha, maravilhosa essa árvore genealógica aí dos filhos e a extensão, né, na verdade o legado do Greg Popovich que ele deixa já. Olha, eu tenho um pouco de dificuldade para separar em gerações, assim, Agatha, porque eu acho que o próprio Greg Popovich, apesar de já estar numa idade avançada, não vou chamar de velho, vou chamar de antigo, né, um técnico mais antigo, mas ele é um técnico também muito atual, que vai mudando as características dos seus times conforme os seus elencos. Assim como esses técnicos, que alguns deles nem foram assistentes técnicos diretos do Greg Popovich, né, como você bem disse, tem também uma influência por ter sido jogador do Greg Popovich ou até próximo. Acho que o Steve Kerr, acho que a principal
o principal crédito, o título que pode se dar ao Kerr na ligação com o Greg Popovich é de amigo mesmo. Eles são muito amigos e conversam, falam sobre isso, que conversam frequentemente sobre basquete, sobre NBA, sobre tática, sobre desenvolvimento de jogo. Então esse tipo de contato é um contato muito rico. Eu acho que o Greg Popovich aproveita também e ouve e se desenvolve muito também nessas conversas com seus próprios discípulos, né, vamos dizer assim. Acho que é essa linha do desenvolvimento e da aprendizagem é como se fosse uma estrada de duas vias, né, de ida e volta para todos eles. Agora eu quero fazer um destaque, você citou, ainda bem que você citou, estava esperando isso, Agatha, para falar da Becky Hammon, que deveria ser uma head coach, como vários outros agora estão sendo, né? E a NBA perdeu a Becky Hammon para a WNBA e perdeu para uma estrutura ainda muito machista, né? Uma estrutura que faz com que uma profissional tão talentosa faça entrevistas para head coach e ela mesma, depois das entrevistas, diz que sentia, logo no primeiro segundo das entrevistas, de que estava ali mais para ser entrevistada e para falarem que entrevistaram uma mulher para head coach e que ela não teria nenhuma chance ali, até pelo tom das perguntas. Então a Becky Hammon fez um belo trabalho pelo San Antonio Spurs, deixou também um trabalho incrível, super elogiada. A NBA e o San Antonio Spurs perderam uma grande profissional para a WNBA. E aí a gente pode falar mais sobre o estilo, né? Os estilos desses caras, que cada um tem seu estilo também, né, Agatha? Se a gente pegar o Steve Kerr, o estilo de jogo dele, se a gente pegar o Borrego, se a gente pegar o Doc Rivers, enfim, se pegar o Ime Udoka, cada um tem seu estilo. Mas eu destaco uma coisa que eles têm em comum, que é, nessa liga tão dominada por talentos e por egos de grandes estrelas, né? É uma liga em que os jogadores escolhem para onde vão, né? Os grandes jogadores, em que o jogador muda toda a cara de uma franquia em uma chegada. Esses caras, discípulos do Greg Popovich, continuam levando uma mensagem de coletividade e uma mensagem de grupo muito forte, cada um à sua maneira. O Steve Kerr tem grandes estrelas no seu elenco, mas a gente consegue ver uma unidade, um prazer das pessoas jogarem juntos ali. Tem um exemplo, não quero me alongar muito aqui nessa primeira participação, mas tem um exemplo que é o exemplo mais imediato que a gente pode ver num desafio de time de Greg Popovich, que foi agora essa situação do DeJounte Murray. DeJounte Murray tinha o maior contrato do time, assinou o contrato máximo, o time apostou muito nele. Ele é um jogador de fim de primeira rodada, se não me engano, 25ª ou 26ª escolha. Se desenvolveu muito no San Antonio e, como o San Antonio quer fazer uma reconstrução um pouco mais longa, viu que o jogador não estava satisfeito com o que iria acontecer, viu que ele tinha uma vontade de se trocar. E o que fazem os outros grandes times, alguns grandes times, Agatha, nessa situação? Vamos mimar o jogador, vamos mudar todo o nosso planejamento para acelerar aqui um processo de trocas e tentar fazer um time competitivo em torno dessa minha estrela. Não, o San Antonio não é assim. Não foi assim com o Tim Duncan, não foi assim com o Manu Ginobili, não foi assim com o Tony Parker. Não vai ser assim com o DeJounte Murray. Assim, não foi, na verdade, né? O DeJounte Murray foi para o Atlanta Hawks. Então, essa consciência, esse trabalho que está sendo feito agora no Boston, por exemplo, com o Brad Stevens, né? Primeiro como técnico, agora como gerente, como presidente, combina muito com o Ime Udoka, por exemplo, né? Esse desenvolvimento dos jogadores jogando juntos há um tempo. Então a gente consegue ver essa unidade entre eles, assim, cada um no seu estilo tático, no seu estilo técnico, na sua maneira de falar e de pensar, mas eu acho que o grupo vem na frente sempre, Agatha. Com certeza. Você mencionou a Becky Hammon, né? E a forma como a NBA perdeu uma excelente profissional. E a gente falando já é óbvio, mas eu vou trazer até um exemplo prático, né? Primeira temporada dela como head coach do Las Vegas Aces, coisa que eu já mencionei, mas ela iniciou a temporada com um recorde de 9 vitórias e 1 derrota, né? Que é o primeiro recorde aí disparado do Aces, o melhor início de temporada da história do time, né? Além de 7 vitórias seguidas. Então, esse Aces é um novo time, repaginado, obviamente que com a maioria das peças iguais, mas totalmente diferente. A Kelsey Plum, por exemplo, que foi a pick 1 aí dos últimos drafts,
ela estava vindo do banco na temporada passada. Foi a sexta jogadora do ano, na realidade, mas esse ano ela já foi a MVP do All-Star Game, né, e tá pau a pau aí pra ser MVP da liga. Então, Becky Hammon provando novamente, né, como se a gente já não tivesse provas suficientes, que é uma excelente jogadora. E era nesses pontos que eu ia tocar exatamente agora, né? Eu acho que cada um desses treinadores absorveu aquilo que eles sentiam que traria mais vitórias para cada um deles, né? E cada um tem um aspecto muito particular do Doc Rivers dentro da sua forma de treinar, né? Mas pensando no geral, voltando um pouquinho, porque a gente fez uma timeline aqui de carreira do Popovich, se a gente olha ali pro início, né? Início do Spurs, como a gente vê hoje, né? Que para muitos é uma dinastia, mas há controvérsias, né? Pela distância entre um título e outro, eu particularmente não acho que deva nem existir essa discussão. Para mim é óbvio que é uma dinastia, talvez a maior aqui dos últimos 20 anos, né? Quando a gente pensa em longevidade, com certeza. Mas o que fez esse Spurs ali, se a gente olha para 99, a partir de 99, né? Ser o que ele é hoje e o que foi exportado dessa geração para esses técnicos de hoje, Camilo? Então, eu acho que tem atualmente na NBA e já há algum tempo as convicções, assim, tudo que é sólido se desmancha no ar a partir do momento em que uma estrela está insatisfeita. E aí eu não estou chamando ninguém de mimado, eu acho que na verdade esse é um assunto muito complexo, porque há um empoderamento muito importante desses jogadores também, mas em alguns momentos isso acaba se extrapolando e invadindo outras funções de um time de basquete. Uma estrela, um jogador joga, ele pode ser um líder, ele pode liderar, mas ele não pode ser o técnico, ser o gerente do time, ser tudo, ou até pode, e pode dar tudo certo, mas essa não é uma fórmula saudável de sucesso para se repetir tanto assim. Então, quando a gente olha o perfil do Tim Duncan, e o Greg Popovich sempre destaca isso, né? Sempre valoriza o fato de ter tido uma das maiores estrelas da história da NBA. O Tim Duncan talvez aí o grande ala pivô da história da NBA, na posição 4, hiper vitorioso, um jogador de defesa fenomenal, um jogador ofensivo até um pilar até, inventou, criou e consolidou muita coisa no jogo de garrafão. E o Tim Duncan permitia tomar uma chamada, tomar uma bronca mais forte, ouvia e era o grande exemplo. A partir do momento que um cara, uma lenda do basquete, está obedecendo, está tomando uma bronca, qualquer um pode tomar uma bronca, qualquer um pode obedecer a um sistema, a um trabalho. E aí eu quero fazer uma comparação, Agatha, de trabalhos, não é uma comparação de talento, de tamanho de time, de nada, que é para mim o trabalho do Coach Bud no Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks, aqui trabalhando nos Estados Unidos, Agatha, a gente vê muito as franquias de perto. A NBA é uma empresa que tem lá suas 30 franquias, né, seus 30 times, e cada franquia trabalha de uma maneira bem diferente. Você pegar a organização do New York Knicks, ela é bem diferente da organização do Golden State Warriors, que é bem diferente do San Antonio Spurs, que é bem diferente da Milwaukee Bucks. A franquia Milwaukee Bucks é aquela franquia que faz tudo certinho, de maneira moderna, bonita, educada, planejada, muito legal. Até porque não é um grande mercado, então eles não têm muita margem para errar. Praticamente ganharam na loteria, claro, com um trabalho de prospecção, de scout muito forte, né, para achar o Giannis Antetokounmpo, mas aproveitaram isso, transformaram isso num título e com um técnico que foi muito criticado, Agatha. O Coach Bud, atire a primeira pedra quem nunca criticou o Coach Bud. Ele não consegue fazer os ajustes, ele está tomando o nó tático do outro time, ele é muito teimoso, e ele foi campeão. Foi campeão numa série dificílima contra o Phoenix Suns do Chris Paul e do Devin Booker. E ali eu vi muito eu vi muito a influência do Greg Popovich. Eu vi muito um discípulo do Greg Popovich trabalhando. Porque aquela série, eu acho que você vai lembrar, Agatha, abriu 2-0. 2-0 para o Phoenix Suns. Um hype absurdo, porque o Devin Booker estava jogando muita bola, o Chris Paul nem se fala. O Milwaukee Bucks não se acertava naquelas trocas de pick and roll, que deixava sempre o Devin Booker
com alguém um pouco mais pesado, ele conseguia bater para dentro, fazer um fadeaway, conseguia no mid-range ali os pontos de maneira muito fácil. E o Coach Bud era execrado pela imprensa americana aqui, nas mesas redondas, muitas vezes espetaculosas, assim, né, sensacionalistas, uma gritaria danada, porque ele não consegue se ajustar e tal. E depois o Milwaukee não mudou a sua maneira de jogar e de escalar, virou para 4-2, ganhou as outras 4 partidas. Claro, muito em cima do Giannis Antetokounmpo, muito em cima do Jrue Holiday, do Chris Middleton, mas em cima de uma convicção de trabalho. Em cima de algo que foi proposto, de algo que foi planejado, de algo que foi organizado. O Coach Bud, ele não é o técnico para ficar numa série de playoffs, ele está ali para fazer um trabalho de uma geração inteira, que é o que eu acho que está acontecendo com o Ime Udoka agora. Imagina, um técnico estreante, Agatha, que conseguiu botar o seu time numa final de NBA. E que pegou um time complicado, assim, um time muito talentoso, o Boston, mas com muitos desafios de ajuste, ofensivo e defensivamente. Um beijo para a Drica, que se empolgou muito nesse ano, com muita razão. Está empolgada também agora para o próximo ano, né? Agora tem Brogdon, tem Gallinari aí para se juntar aos caras. Tem tudo para dar certo também, para se manter no topo da Conferência Leste. Agora, um trabalho absurdo do Ime Udoka, de ajustes e consolidação de um time. E repito, um técnico desse tipo, Agatha, não é pensando na próxima partida, na próxima sequência de jogos e de viagens, numa classificação para playoff, numa série de playoff. É pensando num trabalho a longo prazo, um trabalho de anos, um trabalho de prospecção no draft, um trabalho de desenvolvimento com o que tem, um trabalho de união e de encaixe das próprias peças. Então, eu vejo por aí. E aí, não misturando os assuntos, mas tentando botar à mesa aqui algo importante, o Greg Popovich, num workshop, assim, numa palestra que ele deu para alguns técnicos da FIBA, há uns bons 10 anos atrás, ele abriu uma entrevista, ele abriu para perguntas, né? E perguntaram para ele, Agatha, como é que ele escolhia os jogadores no draft, porque ele faz parte das escolhas, né? Ele se mete lá, ele olha o jogador e, na verdade, ele decide, ele acaba decidindo, né? Junto com uma equipe de scout que apresenta relatórios para ele, o general manager, lógico, que também opina, todo mundo opina, mas o Greg Popovich toma a decisão. E aí ele falou o seguinte, Agatha, ele falou assim, olha, é muito fácil ver o jogador que pontua mais, o jogador que tem o melhor arremesso de fora, o jogador que pega mais rebote, o jogador melhor em defesa. Isso tudo está nos números, eu não preciso nem ver o garoto. Mas eu preciso saber se esse garoto, que vai estar mais comigo do que a minha família vai estar comigo, em viagens, em treinos e tudo, se ele pode se sacrificar pelo grupo. Se ele, na primeira dificuldade, ele vai, fugir de responsabilidade. Se ele vai pensar no grupo antes dele. Se ele vai treinar e se dedicar para atacar suas deficiências, se ele vai ter uma boa relação com todos, se ele vai deixar os outros também irem bem. Porque o garoto na faculdade, o garoto no high school, ele está querendo pontuar e mostrar para mim que ele é bom. Agora, eu quero saber se esse homem, se essa pessoa, se esse ser humano, ele está pronto agora para os maiores desafios. Então ele vê muita parte humana. E todos esses caras veem muita parte humana. Se a gente olha as entrevistas do Steve Kerr e a maneira como ele trata o grupo, ali há muita humanidade, ali há muito o tratamento do ser humano e, principalmente, esses seres humanos numa célula coletiva, né? Funcionando em prol de algo maior, que é o grupo, não é um jogador só. Não, perfeito. Você tocou em uns 3 pontos aí que a gente vai voltar rapidamente. Primeiro lugar foi a final, né, do Phoenix contra o Bucks. Um Phoenix comandado pelo Monty Williams, né, que inclusive também é um dos discípulos aí, dos galhos dessa grande árvore. E vou deixar essa pergunta, não é para você responder depois, do que falta pro Monty Williams, né, porque assim... esse Phoenix Suns, ele tá completo no sentido mais literal da palavra que a gente pode ter, né? Um time que fez uma baita temporada passada, foi o líder da temporada, não só da conferência, em vitórias, sólido, como um time mais sólido pode ser, não perdia no clutch, não tinha perdido nenhuma partida vencendo, né?
chegando para vencer na segunda metade do jogo. E, enfim, é um time muito completo. Mas, ainda assim, tem tido esses problemas de fechamento. Não só de jogo, mas especialmente de série. Quando a gente olha para playoffs, né? Aconteceu com o Bucks e aconteceu esse ano de uma forma horrenda, né? Humilhante. Me faltam até adjetivos para explicar o que aconteceu ali nas finais do jogo, nas finais do Oeste, no jogo 7, contra um Dallas Mavericks que não era o dedão do pé desse time do Phoenix Suns, né? Que obviamente tem Luka Doncic, mas um time campeão precisa saber lidar com um time que tem uma estrela, né? Precisava existir resposta de alguma forma para esse time do Dallas e não houve. E o Monty Williams foi o Coach of the Year, né? Ganhou aí como técnico do ano da liga, mas ainda está encontrando alguns obstáculos no caminho. Se esse obstáculo é uma gestão de time, algum jogador, por exemplo, o Ayton tá para sair, já existia todo esse mal-estar em volta dele, do fato de que o Phoenix Suns não ia dar o contrato máximo, porque achava que não valia e tudo mais. Então, vou deixar essa pergunta no ar para ser respondida depois. E você também mencionou a Adriele, né? A Adriele não tá aqui nesse exato momento, mas ela enviou uma pergunta do além. Porque o Popovich, ele tem uma fama, saindo um pouco dessa parte de treinamento e tudo mais, uma fama de não ser a pessoa mais simpática do mundo, né, com os jornalistas e, enfim, profissionais da mídia como um todo. Queria saber se já teve alguma experiência com o Popovich, já chegou a conversar com o homem, e como ele é visto dentro também desse meio, né, você que tá um verdadeiro insider, né, Camilo, aí na NBA, como que é a aura do Popovich ao redor aí de todo mundo? Olha, obrigado pelo insider, mas eu não sou não, e vou te falar uma coisa, eu poderia florear aqui, fazer um romance todo sobre esse, tipo, qual é a experiência que eu tenho, pessoal, com Popovich, mas eu vou ser bem sincero, eu tenho uma interação na minha vida com o Greg Popovich, foi um jogo San Antonio Spurs e New York Knicks, um jogo depois, uma entrevista depois, na porta do vestiário de visitantes. E o San Antonio venceu com certa facilidade, um time que tinha o DeMar DeRozan, tinha o Rudy Gay, porque eu tô lembrando dos jogadores que conversaram, né, que falaram as entrevistas depois. E tô tentando lembrar mais quem que tava nas entrevistas. Mas eu preciso ser bem sincero, e essa é uma história que, assim, nem é uma história, né? É uma não história, porque eu fiz uma pergunta que eu não lembro, eu posso mentir aqui, inventar uma pergunta, o que eu falei, mas eu não lembro o que eu falei. Eu fiz alguma pergunta sobre algum jogador que jogou e fez a diferença que ele fez no jogo, se ele jogou bem ou não, tal, enfim. E ele só me respondeu assim, no, he didn't. Ele só falou no, he didn't. E acabou e já olhou para outros jornalistas que queriam fazer outras perguntas. E assim, ele não... O que acontece? Ele não é o melhor entrevistado do mundo, assim. E depende muito de quem está perguntando, depende se ele conhece a pessoa, depende se o time ganhou ou não, depende do humor dele, depende de um monte de coisa. Porque ele faz isso com a Rachel Nichols, ele faz isso com a Malika Andrews. Como é que não vai fazer isso comigo ou com você, sabe, Agatha? Ele vai fazer, ele vai ou não responder, ou não querer responder, muitas vezes. Agora, o mais importante são os relatos que eu escuto de pessoas que trabalham com ele, que é de um cara respeitoso, que é de um cara carinhoso, que é de um cara querido, legal, com todo mundo, super competente, que ouve quem está em volta. Então, assim, eu acho que esse lado dele é o lado que tem que ser valorizado. E claro, acho que em alguns momentos ele é grosseiro demais com jornalistas, não precisava ser assim, acaba dando umas patadas desnecessárias e desrespeitosas, podia melhorar nisso, assim, ou enfim, agora, nessa altura do campeonato, altura da vida dele, não vai melhorar isso, né, Agatha? Agora, a única interação que eu tive com ele, preciso ser sincero, fiz uma pergunta, não lembro qual pergunta, foi de algum jogador que começou jogando a partida contra o New York Knicks, que jogou bem, e que enfim, enfim, que eu perguntei a partir disso, e ele falou, no, he didn't.
Desculpa aí decepcionar aí a Drica, você também, Agatha. É uma não história essa, né? Acontece, mas eu acho que é isso mesmo que a Drica esperava, né? Essa foi mais uma das facetas do Popovich, né? Ele se doa demais ali dentro e, enfim, a mídia às vezes pode ser um pouco cruel, né? Com os treinadores ou algo do tipo. E pra finalizar, Camilo, eu queria saber qual desses aí, dos treinadores dessa última geração, né? A gente tem os outros braços, né? Tem o Taylor Jenkins fazendo um trabalho maravilhoso também, ali com o Chrysalis, o Emil Doka, tem o Monty Williams que eu já mencionei. Qual desses treinadores aí você acha que tem um futuro mais promissor, levando em consideração que o Kerr já chegou no máximo, né, que um treinador pode chegar praticamente, e tirando o Doc Rivers, né, porque eu sou uma grande crítica de Doc Rivers, não sei se você gosta dele, mas dessa nova geração aí, quem te desperta mais curiosidade? Então, primeiro só falando do Doc Rivers, eu considero o Doc Rivers, claro, foi um jogador do Greg Popovich, mas eu não considero ele um discípulo, assim, direto, sabe? Acho que eles têm estilos muito diferentes. Respeito o Doc Rivers, a história dele, mas também não sou muito fã do estilo, assim, do trabalho. Não gostaria que estivesse liderando, trabalhando no meu time, por exemplo, assim, mas respeito a história dele. Agora, falando quem tem um potencial e um potencial imediato para começar já a fazer um barulho grande, é o Emil Doka, pelo que tem nas mãos, assim. Tem um timaço, tem um time com camisa, tem um grande mercado, tem um dos principais jogadores da NBA hoje, que é o Jason Tatum, que se desenvolveu demais nesse último ano, se desenvolveu demais muito a partir da chegada do Emil Doka. Acho que houve ali uma definição de hierarquia que foi muito importante. Então, assim, ele tinha muito a fazer num time com muitas possibilidades e ele atacou os problemas. O Emil Doka já resolveu muita coisa e coisa de gente grande. Porque às vezes você pega um time reconstruindo, um time meio sem estrelas. Então você tem o que você fizer ali vai ser elogiado, porque você está desenvolvendo um trabalho meio do zero. O Boston Celtics não. O Boston Celtics é um time que tem se desenvolvendo há muito tempo. Tem uma torcida chata, e olha que eu não estou chamando a Drica de chata, mas a galera em Boston, meu Deus do céu. Torcedor esportivo na cidade de Boston, que isso, cara. É o mais corneteiro que existe. É o mesmo que vai no jogo do Red Sox, é o mesmo que vai no jogo do New England Patriots. Nunca estão satisfeitos com nada, mas tem essa vibração, essa cobrança que também é muito positiva em times, em competições de alto nível, né, em esporte de alto rendimento. Então o Emil Doka entrou num caldeirão e conseguiu resolver muita coisa desse caldeirão. E agora eu acho que ele parte não mais das resoluções dos problemas, mas do desenvolvimento, da consolidação do que ele começou a construir quando ele chegou. O Jaylen Brown ali como fiel escudeiro do Jason Tatum, o Marcus Smart muito mais efetivo no ataque com o Emil Doka. A gente falava muito, e ele até foi o escolhido, né, o defensor do ano, mas teve um ano de ataque na contribuição ofensiva muito relevante. Para os playoffs, para a final principalmente, meio que acabou a gasolina ali do Marcus Smart no ataque. E agora já estão resolvendo, atacaram problemas. Vamos de Malcolm Brogdon. Aliás, um furo telepático do Rafael Roque, nosso companheiro de ponte aérea, que falou uma semana antes que achava que o Boston ia para o Malcolm Brogdon e foi em cima do Malcolm Brogdon. Impressionante nosso companheiro. Também atacou em cima de um jogador que pode pontuar mais, puxar mais ponto, que é o Gallinari, que ainda tem garrafa velha para vender, entrando ali, jogando seus 7, 8 minutos em jogos importantes. Tem pivôs muito, o Rob Williams, eu sou fãzaço desse jogador, é um jogador que tem um futuro brilhante. Então o Emil Doka agora é aquele cara que tem tudo, a faca e o queijo na mão, para fazer um barulho, para fazer um trabalho marcante na NBA e para passar à frente as convicções, as ideias do Greg Popovich, claro, ao seu estilo, diferente, mas acho que já chega com muita moral. E foi muito importante ter ido para a final agora, ficou um gosto legal na boca do torcedor do Boston. Todo mundo aplaudiu muito, apesar da derrota para o Golden State. E foi um Golden State também, né, geracional, né, com Curry, comandado pelo Kerr, com a volta do Klay Thompson, com jovens talentos. Então não é nenhuma vergonha ter perdido para o Golden State. Agora, vou fazer uma provocação aqui, na verdade uma previsão, que é o seguinte: não acho que o Boston vá ganhar o leste agora de novo, não, ou até ir para a final. Acho que pode acontecer o que aconteceu com o Atlanta agora. Você vai para a final de uma conferência
Só que foi para a final cedo demais, talvez. Há mais coisas para se desenvolver no time, na franquia. Não acho que vai voltar para ficar em oitavo, nono, mas não me surpreendo também se o Boston não conseguir chegar numa final de leste. Agora, o trabalho é o trabalho. Não é para agora, não é para esse ano, é para uma geração e para esse momento aí, principalmente desses principais jogadores, né? Jason Tatum, Jaylen Brown, para que eles consigam atingir o máximo do seu potencial. Enfim, o Boston, ele tem um caminho parecido, né, com o Milwaukee, quando a gente pensa em bater na trave e eventualmente conseguir, mas esse leste tá pegando fogo e cada ano é de um jeito, né, a gente sempre espera que os mesmos times cheguem, mas é muito difícil. Esses últimos anos eles deixaram a gente um pouco desacostumados, né? Essa familiaridade que a gente pegou com o Golden State e Cavs / LeBron estando nas finais não é uma coisa comum de se ver na NBA como um todo, né? Então a galera que chegou há pouco tempo, 5, 6 anos atrás, ficou um pouco desacostumada. Então assim, viu o Milwaukee ganhar e enfim, achou que ganharia novamente e se assombrou também com o que aconteceu essa temporada, de ver o Golden State no topo. Muita gente ficou assombrada com esse final, né? O Luka Doncic tirou o emprego de uns 2, 3, o Celtics também acabou com as carreiras e, enfim, o Golden State deixou Kevin Durant sem dormir, eu tenho certeza, e o homem até pediu pra sair, né, Camilo? Mas... Então, mas deixa eu te interromper, desculpa, porque eu acho que eu tinha separado pra falar, você tinha anotado isso e botei meu papelzinho do lado, nunca mais li o papelzinho aqui, agora você tocou o assunto que eu queria. Só pra fazer uma comparação, que eu acho que é muito importante, do que foi essa tentativa de Brooklyn Nets, em contraste com o que são os técnicos que vêm do Greg Popovich, com o trabalho que o Greg Popovich representa. Porque é muito fácil juntar os principais jogadores. Os caras se ligam, se conversam, são amigos. Vamos jogar todo mundo junto em algum lugar? Vão. Os caras combinam, free agents, forçam suas trocas, falam com seus agentes, se virem. E aí fazem um time. Mas fazem um time mesmo? Fazem um grupo de jogadores ali para jogar 1, 2, 3 anos? Porque se você consegue jogar... Porque se você faz um time para tentar ser campeão só naquele exato momento e depois não tem mais projeto, provavelmente vai dar tudo errado, porque só um time vai ser campeão. E todo mundo tá se preparando muito para ser campeão. Então, um dia vai ser o Milwaukee, outro dia vai ser o Golden State, depois volta a ser o Lakers, enfim, estou chutando aqui, mas cada ano a chance é de se mudar mesmo, porque tem muito time bom. Então, quando não há um projeto esportivo de grupo, coletivo, pensando no futuro, cada vez mais na NBA os times vão ter problemas. Então há esse paradoxo, né? Dos jogadores terem muito poder para montar os times que eles quiserem, só que eles não conseguem montar os times competitivos por eles mesmos. Eles precisam de uma estrutura de franquia que pensa draft, que pensa montagem de elenco, que pensa de montagem de elenco para o futuro, que pensa em manutenção de estilo de jogo. E aí a gente começa a ver como é que foi o trabalho do Milwaukee Bucks, campeão, como é que foi o trabalho agora do Golden State, que manteve uma convicção. Poderia ter trocado o Draymond Green, poderia ter trocado até o Klay Thompson, que estava todo machucado, ainda valendo uma nota, falou, não, a gente não tem esse tempo para esperar, vamos seguir em frente, não. Mantiveram os caras e foram campeões de novo. O próprio Boston manteve uma ideia com os jogadores, não abriu mão do Brad Stevens, até subiu de cargo e conseguiu chegar numa final. Então, a partir do momento que a gente vê esses trabalhos sendo bem feitos, assim, a gente começa a questionar essas panelinhas criadas por jogadores, não pela panelinha em si, mas pela efetividade que isso pode ter, né? Pois toda essa questão dos grandes times versus... Não diria dos grandes times, mas dos times montados, né? Esses últimos anos foram muito bons pro meu coração, porque eu acho que, óbvio que isso sempre aconteceu, a gente tem vários exemplos ao longo das décadas, inclusive, para falar, mas o mais recente, quando a gente olha pro que começou essa nova onda, foi o Kevin Durant saindo do OKC, né? Acho que a gente pode olhar dessa forma. E indo se juntar, especialmente ao Golden State Warriors, enfim, que era o time que tinha eliminado eles e tudo mais. E aí, essa onda começou a ficar um pouco mais comum ao longo dos anos,
No sentido de que, se deu certo com Kevin Durant, pode ser que dê certo com a gente. E aí LeBron vai pro Lakers, traz o Anthony Davis e dá certo também. E a partir do momento que dá certo com o LeBron, todo mundo acha que vai dar certo com eles também, né? E aí a gente viu muitas movimentações acontecendo nesse sentido e, logicamente, que nenhuma delas deram certo. Inclusive, nem a última movimentação do próprio LeBron funcionou da forma que ele queria. E em compensação, ainda junto a isso, soma-se, né, essa questão, quando a gente olha para os últimos campeões, tirando, obviamente, o Lakers, mas acho que até dá para considerar, porque tinham alguns expoentes draftados do time, mas quando a gente olha para o Raptors, que foi campeão recentemente, para o Bucks, inclusive para o Golden State Warriors, agora sim o Kevin Durant, a gente vê de fato o triunfo dos times que fizeram um bom trabalho de draft e um excelente trabalho de desenvolvimento desses jogadores que foram escolhidos. O que é um sopro de ar fresco para as franquias pequenas, né? Porque se pega essa moda e se dá certo essa moda de vamos juntar grandes times, não diria um atestado de óbito, mas é muito complicado para as franquias pequenas sobreviverem dessa forma, né? Franquias que precisam dar um contrato super max para um jogador que talvez não teria nem o máximo numa franquia enorme, se veriam numa sinuca de bico caso aquilo tudo desse certo, né? Então eu fico muito feliz de não ter dado certo o Nets, não só por conta disso, mas porque eu também queria que não desse, né? Onde Kevin Durant estiver, eu vou torcer pelo fracasso. Mas é isso, Camilo. Se você tiver mais algum apontamento final a dizer, fica à vontade. Eu queria agradecer mais uma vez sua participação. Dizer que terão muitas outras mais agora que a gente tá perto, né? A gente vai poder gravar conteúdos ao vivo. Caraca, é mesmo. Podemos gravar ao vivo, exatamente. Podemos gravar ao vivo. Eu vou fazer uma viagem agora para o Mundial de Atletismo em Oregon, vou ficar umas 2 semaninhas fora, mas estamos aqui e também meu telefone está sempre, enfim, aberto aí para a gente poder conversar. Sou um fã e um ouvinte do NBA das Minas, um admirador do trabalho de vocês, espetacular. Trabalho que fomenta não só o basquete, mas acho que fomenta um papo de esporte muito legal. O conteúdo que vocês fazem é sempre maravilhoso em todas as plataformas. E só para dar o último recado aqui, você citou o negócio do o técnico do Phoenix Suns, né, o Monty Williams. Eu só queria falar que ele, assim, eu vejo um bom trabalho dele. Eu acho que o Phoenix Suns fica numa sinuca de bico ali com a questão do Chris Paul. Sou fã do Chris Paul também, mas o Chris Paul ele é o remédio e o veneno de todo o time em que ele tá, porque ele acaba sendo muito relevante, o estilo de jogo dele é muito relevante. Então, quando ele não consegue jogar, o time fica refém. E é um jogador já com uma idade avançada, que é de estatura baixa, com as suas questões físicas já. Apesar de ele ter feito mais uma ótima temporada, levou o time para mais uma final de conferência. Acho que o Phoenix Suns também se desenvolveu rápido demais, esse time. E às vezes estão pagando algumas contas aí por esse processo tão acelerado. Então eu não vejo muito na conta do técnico, sabe, Agatha? Eu vejo mais na conta desse balanço de forças e de importâncias. O Chris Paul deveria ser menos importante nessa altura do campeonato, nessa altura da carreira dele, para os times dele. Então o time fica muito dependente dele, ele é um cracaço mesmo, faz coisas espetaculares, jogos espetaculares em momentos importantes, mas muitas vezes a gasolina acaba o basquete do cara, acaba a energia, acaba o repertório ali, consegue ser marcado e o time fica muito refém dele. E do outro lado tinha um dos melhores jogadores do mundo dessa geração, o Luka Doncic, que se aproveitou muito bem disso. Quando um time muito melhor do que o outro chega no jogo 7, a pressão vira um travesseiro de alguma pessoa com insônia, assim, vira alguém martelando em você, olha só, eu vou ganhar de você, eu não sou tão bom, mas eu vou ganhar de você. E a pressão é muito grande, isso aconteceu no Dallas e Phoenix. Mas eu quero até tirar um pouco do peso do Monty, que é um cara que me irrita às vezes um pouco, gosto muito dele, mas é uma postura muito de técnico de high school, sabe? Muito professoral e de lição de vida, muito. Um cara que, enfim, tô falando que ele força a barra, eu acho que ele é assim mesmo, mas não é o estilo que eu mais gosto. Agora, é um trabalho fenomenal que ele tem feito no Phoenix Suns e que merece continuidade, sim, que não percam todo o trabalho que foi feito, nem com alguma eventual saída do Chris Paul, né, em algum momento aposentadoria ou saída, o Chris Paul não vai ser para sempre, e que nem acabe com o trabalho do técnico. Então, queria mandar essa mensagem de apoio ao projeto Phoenix Suns e renovar aqui meus agradecimentos
a vocês todas, que são maravilhosas, fazendo esse trabalho incrível na NBA das Minas. Muita honra em estar aqui conversando com você. Maravilha. Obrigada, Camilo. Como diria o seu Adenor, né? O Monty Williams fala muito, né? Tá exagerando aí. Tem que falar menos e jogar mais, né? Mas obrigado, Camilo. Sempre um prazer ter você por aqui. Bom, e a gente teve aí uma aula, né, de San Antonio Spurs e Greg Popovich com o nosso queridíssimo Camilo. Como eu disse, né, nosso convidado se emociona, mas não tem como não se emocionar com uma história, com a história do Popovich, com a história do Spurs e com tudo que ele plantou, né, no basquete. Como a gente ouviu aí, acabou de ouvir, são muitas pessoas que passaram pela mão do Popovich, que passaram pelo Spurs e de lá carregaram, né, toda essa cultura de entender o basquete e de, mais do que, né, se desenvolver como treinador, como integrante de comissão, como general manager, enfim, tanto faz, várias atividades aí que o Popovich já passou e que ele consegue colocar sua marca. Mas mais do que entender isso, né, Agatha, é entender também que o basquete não fica só dentro de quadra, né? A gente fala sempre aqui no NBA das Minas e costuma abordar também esse assunto, né? O quão importante é a gente ter figuras que são muito boas no que fazem e como o Popovich estão deixando um legado que é imensurável, mas que também fora de quadra fazem isso, né? E o Popovich tem essa pegada de entender que o basquete ele é um agente de mudança também, não só dentro de quadra, mas fora dela, né, Agatha? Pois é, Drica, como a gente falou lá no começo, né, o lado humano do Popovich é muito importante. Não só a forma como ele lida com os jogadores, mas a forma como ele forma pessoas, né, ficou um pouco redundante, mas é verdade. Ele sempre tratou de liderar pelo exemplo. Acho que essa é a melhor forma de liderança e é isso que faz dos técnicos aí grandes lendas do lado da quadra. E bom, o Greg Popovich, quando a gente olha para San Antonio, para o Texas no geral, ele tem uma atuação muito importante, né? Ele é veterano da Força Aérea e, enfim, como militar ele sempre esteve muito próximo também dessa parte de ajuda aos veteranos, mas ele tem um trabalho muito importante no San Antonio Food Bank. San Antonio Food Bank é uma organização sem fins lucrativos que busca erradicar a fome infantil, combater a fome infantil no estado do Texas, né? Então eles entregam alimentação gratuita para as crianças todos os dias e inclusive vocês podem doar entrando no site do San Antonio Food Bank, tem todas as informações. Eu até abri lá para ver assim mais ou menos como que tá aí desde 1980, né? Já foram servidas mais de 9 mil crianças e são 74 milhões de refeições servidas anualmente. Perdão, são 90 mil crianças por semana, tá? Não durante esse período, é por semana. É uma organização enorme e que o Popovich faz questão de ajudar, né? Ele já deu até uma entrevista falando que a gente ganha muito dinheiro. Eu sou rico e eu nem queria ser tão rico, então eu preciso dar esse dinheiro para alguém que vai, enfim, fazer um bom uso. Então ele ajuda o pessoal do San Antonio Food Bank, o Brooke Army Medical Center, que é um hospital de feridos de guerra, né? Essa parte mais militar. E existem algumas outras associações muito importantes, como a Innocence Network. A Innocence Network é um grupo que ajuda a exonerar os condenados injustamente e defende a reforma da justiça criminal, né? Que é uma coisa que, enfim, está muito em voga já faz tempo. Durante o período do Black Lives Matter, de todas aquelas questões que aconteceram durante a bolha, o Popovich foi muito ativo. No auge dos seus 73 anos, ajoelhou, né, durante o hino, fez questão de estar ali numa imagem simbólica, né, e também tem uma organização que é muito legal lá no Texas, que é o Shoes That Fit. É uma organização que busca levar tênis, né, calçados a todas as crianças também, a adultos que não têm condições aí de comprar seus próprios calçados. Então, quando a gente olha para todas essas questões fora de quadra, o Popovich fica até maior, né? Eu acho que a imagem que a gente tem dele, a imagem que eu tenho
Quando eu olho pro Popovich, é quase que um ser mitológico, né? Eu imagino um cara grande, forte, alto, uma aura muito grande, porque é isso que ele construiu ao redor dele. Ele é muito maior do que só o corpo dele, né? Popovich é maravilhoso. E, enfim, foi um episódio quase que de homenagem, né? Uma ode a Greg Popovich. E acho que o único defeito dele, Drica, durante todos esses anos, foi não ter passado essa bola para Becky Hammon enquanto havia tempo de mantê-la no Spurs, né? Óbvio que essas questões também fogem da sua alçada, mas para as pessoas não falarem, vocês só passaram a mão, não sei o que. Tudo bem que eu critiquei ele ali, falei da parte dos repórteres, né? Mas... Obrigada. Mas eu acho que essa é a única pisada na bola de Greg Popovich. No restante é um homem com um passado, um presente e, enfim, um legado no futuro irretocável praticamente, né? Não, concordo. Eu acho que não só os números, né? Quando a gente fala de números, a gente já seria suficiente, eu acho, para que ele fosse esse ser mitológico aí, né? A gente fala de o treinador com mais vitórias, o treinador que tem mais jogos num time, o treinador que tem esse monte de gente que passou por ele, e não é qualquer gente, não é qualquer pessoa, né? A gente tá falando de, por exemplo, Steve Kerr, que é o cara que tá ganhando o título a rodo. A gente tá falando de... Aquela que vai puxar a sardinha, né? A gente tá falando de um Emil Doka que no seu primeiro ano como treinador chegou a uma final da NBA. A gente tá falando de um Sam Presti que é o cara das picks, né? Assim como a Agatha Máximo. Então, assim, a gente tá falando de gente que passou por lá e que tá fazendo história na liga, né? De alguma maneira. Então, é um legado irretocável. É um cara que é vitorioso dentro de quadra, é vitorioso fora dela, né? Essas ações sociais, para mim, assim, são fantásticas. Eu acho que o jogador que se atém apenas a jogar basquete e não faz, né? Não usa a sua plataforma da maneira correta, né? Porque tem gente que faz um monte de merda fora da quadra, mas que não usa a sua plataforma, não usa o seu poder, e como o próprio Popovich falou, não usa o seu dinheiro, porque é muito dinheiro, gente. Não dá nem pra gastar todo esse dinheiro numa vida. Não usa pra levar isso às outras pessoas e a causas tão importantes como o Popovich, que não se atém a uma causa só, né? Precisam aprender com esse senhor de mais de 70 anos que o basquete é muito mais do que uma bola entrando na cesta, né? Então fica aqui nosso episódio contando a história e homenageando, porque a gente tem que aproveitar para homenagear as pessoas enquanto elas estão vivas, né? E o Popovich tem deixado aí a sua marca de maneira direta e indireta em toda a NBA, e isso é fantástico. Eu não sei se a gente vai ver isso mais enquanto estivermos vivos, porque não nascem pessoas desse jeito a todo momento, né? Uma pessoa que forma, né, Agatha, como você disse, que forma, de fato, pessoas e jogadores. Então fica aqui nossa homenagem e o nosso agradecimento ao Camilo Pinheiro Machado, que engrandeceu, né, Agatha, esse episódio, ele que conhece demais de tudo e que falou com o coração também, né, como torcedora aí do Spurs e fã do Greg Popovich. Agatha, você tem recadinhos paroquiais ou eu posso dar os meus e finalizar? A senhora está liberada para dar os seus. Ai, que ótimo. Vou só reforçar, gente, então, né, para seguir a gente aí nas redes sociais e principalmente usar os nossos cupons na Odyssey. Tem a nossa coleção nova, tá lindíssima, a gente lançou ali no finalzinho da temporada, né, da NBA, então aproveitem aí essa off-season para renovar o estoque de vocês. São estampas lindas, agradecer a Lua que fez estampas, agradecer a todo mundo que colaborou. Tem a Agatha lá, gente. Bora comprar aí a cara da Agatha e botar na rua e mandem fotos pra gente lá na Monza Imports. Aproveita também a off-season aí pra renovar suas jerseys. KTO, NBA das Minas, tudo em maiúsculo. Como a Agatha disse, a gente não tem NBA agora, mas tem WNBA, tem outros esportes, tem futsal. Quem gosta de futsal, quiser dicas, pode me procurar também, que é um esporte que eu acompanho com muita frequência, passo raiva com frequência também. Tem outros, futebol, enfim, não é só basquete. Enquanto a gente tá na off-season, existem inúmeros outros aí pra você apostar e ganhar uma graninha na KTO. E manda pra gente também, né? Usou o nosso cupom, apostou, ganhou, manda aí o print pra gente, que a gente divulga também nas nossas redes sociais. E orelo.cc/NBA das Minas tem vários apoios lá
para todos os bolsos, né? A gente sabe que a situação tá difícil aí, esperamos que ela melhore no final do ano, mas tá difícil, então tem apoios para todo mundo aí colaborar conforme puder. E a gente tá preparando muita coisa massa aí para a partir de agosto, séries exclusivas em áudio, em texto, em muita coisa. Então, vem com a gente aí que é off-season, mas a gente tá trabalhando para trazer um conteúdo bem legal. E até semana que vem, né, Agatha? Semana que vem, mais um episódio muito especial. Não vamos dar spoiler, mas a gente vai ter um convidado muito, muito, muito especial para falar aqui, né, Agatha? Se a NBA das Minas acabasse depois desse podcast, estaria tudo bem, Drica. Assim, não há no Brasil vivo alguém com mais pedigree do que o próximo convidado. Fala com tranquilidade. Com tranquilidade. É assim, ó, gente. Aguardem. Começo da semana que vem, até metade da semana que vem, esse podcast estará aí no feed. Épico, eu diria, não é mesmo? É isso, então. Um beijo. Obrigada por nos ouvir até aqui. Passem lá em todos esses links e parceiros que acabei de mencionar. E até semana que vem. Preparem vossos corações que será emocionante. Beijo. Falou. Parando.